graça e paz. Muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e quero convidar você para ficar aí comigo nos próximos minutos, estudando a Palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Salmos 56, verso 3. Diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Hoje, queridos, eu gostaria de meditar com você sobre o tema Eu confio em Deus. Nós sabemos que desde a queda do homem, Satanás assumiu o controle do mundo através do engano. E ele, de várias formas, tenta cegar o entendimento dos homens e distanciá-los da verdade, distanciá-los de Deus. 1 João diz que este mundo jaz no maligno. Mas ainda, querido, que esse mundo jaz no maligno, o mundo pertence a Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós sabemos sim que Satanás age nesse mundo, mas Apocalipse nos traz ali a limitação e o tempo dessa ação. Diz Apocalipse que Satanás atua sim neste mundo, mas que a atuação dele é limitada e que ele atuará durante um curto período. Mas enquanto ele atua neste mundo, eu e você muitas vezes ficamos apreensivos, eu e você muitas vezes temos ansiedade e, por que não dizer, muitas vezes eu e você sentimos medo, porque olhamos ao nosso redor e vemos tanta maldade, olhamos ao redor e vemos tanta destruição. E muitas vezes, ao ver noticiários, ao ler jornais, ao ficar sabendo de notícias, nós pensamos, o mundo está um caos. E o fato de nós ficarmos sabendo que alguém, queridos, foi assaltado, que alguém foi sequestrado, que alguém foi morto por uma bala perdida, muitas vezes essas notícias vêm até o nosso coração e nos causam medo. E aí então nós aprendemos aqui nesse Salmo 56 que quando eu e você tivermos medo, nós confiaremos em Deus. Eu gosto desse salmo porque aqui ele não nega o medo, ele não diz que eu e você não podemos ter medo. Esse salmo aqui não diz que o medo é algo da nossa imaginação. Aqui diz: quando eu tiver medo, eu confiarei em Deus. Nós vemos aqui que a situação do rei Davi não estava fácil. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, em todo o tempo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Em algumas traduções, o salmista aqui vai usar: eles tentam me devorar. Então a situação aqui de Davi não era fácil, as pessoas, os inimigos procuravam devorá-lo, estavam o oprimindo, estavam pressionando ele. E ele diz aqui que isso não acontecia esporadicamente, ele diz em todo tempo, todo dia, esses inimigos vinham contra mim. Mas uma coisa ele ensina para mim e para você: quando eu e você, nessas situações de pressão, nessas situações de ataque, nessas situações de ameaça, eu e você, ainda que tenhamos medo, nós confiaremos no Senhor. Eu e você passaremos por situações aonde teremos medo, mas eu e você, quando tivermos esse medo, confiaremos no Senhor. Porque, queridos, o que as pessoas podem nos fazer? Elas podem nos causar dor? Sim. Elas podem nos causar sofrimento? Sim. Mas elas não podem roubar a nossa alma. Foi isso que Jesus nos ensinou lá no Evangelho de Mateus. Antes temer aquele que tem o poder de lançar no inferno o corpo e a alma. Então nós, queridos, precisamos, em qualquer situação da vida, confiar no Senhor. Quando nós vamos lendo alguns salmos, vamos lendo a Bíblia, nós percebemos que várias citações existem a esse respeito sobre eu e você confiarmos no Senhor. Quando eu e você, por exemplo, lemos o Salmo 23,
nós vemos ali que ainda que eu e você passemos por situação de treva, por situação de morte, ou seja, ainda que eu e você passemos por situações tão difíceis, ainda que eu e você cheguemos ao vale do sombra da morte, eu e você não temeremos. Sabe por que eu e você não temeremos? Porque o Senhor está conosco, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. E o cajado deles nos protege, o cajado dele nos sustenta, o seu cajado e a sua vara nos sustentam. Queridos, quando nós estamos cercados por adversários, cercados por inimigos, nós lemos o Salmo 3 e nós percebemos que o salmista diz: mas o Senhor é aquele que me protege, o Senhor é o escudo que me protege. E por isso, queridos, ainda que aí fora esteja um caos, por isso que às vezes tem tantas ameaças, é um vírus te ameaçando, é uma bala perdida te ameaçando, é a crise econômica te ameaçando, como você sabe que é o Senhor que te sustenta, como você sabe que o Senhor é o seu escudo, você então consegue deitar e dormir. Eu deito e durmo e torno a levantar, porque o Senhor é quem me protege, o Senhor é quem me sustenta. O Senhor tem as nossas vidas em suas mãos e é Ele que nos sustenta em todo o tempo. Ainda que o mundo pareça sem controle, ainda que Satanás tenha assumido, por um período de tempo, por essa atuação aí maligna, essa destruição que vemos por todo lado, Deus não perde o controle de toda a situação em nenhum momento. Então você pode deitar e dormir e você torna a levantar, porque é o Senhor quem te sustenta. O Senhor é o seu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. E o que dizer acerca dessas coisas? Nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como a Bíblia nos encoraja, meus irmãos, a prosseguir em fé, a prosseguirmos confiantes no Senhor. Mas tem muita gente que não apenas tem o sentimento de medo em alguns momentos e logo isso passa. Não, tem irmãos que estão aprisionados, pessoas aprisionadas nesse medo. E o medo, queridos, paralisa. O medo nos faz olhar para o problema e o problema se torna muito maior do que na verdade ele é. Porque o medo, ele faz nós olharmos, por exemplo, para um animalzinho do tamanho de uma barata e temê-la. Olha o meu tamanho, olha o seu tamanho, mas muitas vezes nós olhamos para uma barata e temos medo de uma barata, porque o medo, ele aumenta o tamanho do problema. Mas hoje, você que me assiste, em nome de Jesus, você vai sair desse lugar, você vai sair dessa prisão, você vai vencer esse medo que tem te paralisado e te impedido de romper e de fluir na vontade do Senhor, nos planos que o Senhor tem para você viver. E talvez você pergunte assim, pastora, mas qual então é a chave, qual é o segredo para eu romper com esse medo? Queridos, a chave é esta que nós estamos falando desde o início da mensagem, é confiar em Deus. Quando eu tiver medo, eu confiarei em Deus. Mas talvez você pergunte, pastora, mas eu realmente posso confiar em Deus? Queridos, o Salmo 41, Isaías 41, o verso 8, 9 e 10 vai nos mostrar que sim, eu e você podemos confiar em Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Isaías 41, dos versos 8 a 10. Diz assim, você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra e dos seus recantos mais distantes os chamei. Eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou
o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Queridos, nós sabemos que este capítulo 41 de Isaías, ele foi ali escrito e ele fala de Deus levantar um redentor para conduzir Israel. E eu e você também hoje temos um redentor, então também fala sobre esse redentor, sobre a condução desse redentor conosco. Eu e você somos conduzidos por esse redentor. E assim, queridos, como o povo de Israel, aqueles descendentes, de Abraão pelo sangue, eu e você hoje também somos esses descendentes pela fé. Então aqui há uma aliança com Abraão e há uma aliança comigo e com você. Porque eu e você podemos confiar em Deus? Porque Deus tem uma aliança conosco. Deus tem, meu irmão, uma aliança com você. E Ele vai cumprir essa aliança até o fim. Ele diz que Ele está com você. Ele diz que Ele é o seu Deus. Ele diz que Ele te fortalece, que Ele te ajuda, que Ele te segura pela mão com a destra poderosa dEle. Queridos, quando nós olhamos para esses versos aqui, 8 e 9, nós vemos essa aliança, e nessa aliança Deus não nos abandona no meio do caminho. Nessa aliança nós descobrimos que nós não somos um acidente, que nós não estamos aqui por acaso, mas nós estamos aqui porque Deus nos escolheu, porque Deus nos chamou. E como foi que Deus nos chamou? Deus nos chamou aqui de servos. Abraão, meu servo, você que me assiste, ele te chama meu servo. Por quê? Porque sobre mim e sobre você há uma missão de sermos bênção em todas as nações da terra. Ele nos chama amigos, porque eu e você desfrutamos de um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Ele nos chama igreja, porque eu e você somos representantes dele aqui na terra, embaixadores do reino de Deus. E nós, queridos, a igreja, a noiva de Cristo, diz a palavra de Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a igreja. Então nós não precisamos temer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós olhamos para essa passagem e vemos que Deus tem uma aliança conosco. E é porque Ele tem essa aliança conosco, queridos, que Ele vai ser fiel até o fim. É porque Ele tem essa aliança conosco, que Ele está conosco, que Ele é o nosso Deus, que Ele nos fortalece, que Ele nos ajuda, que Ele nos sustenta. Então quando nós olhamos para essa primeira declaração de verdade aqui no verso 10, nós vamos ver que Ele diz: eu estou com você. Ele esteve com você ontem, Ele está com você hoje e Ele estará com você amanhã, Ele estará com você eternamente. Esse é o nosso Deus, Emanuel, Deus conosco. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, seja assim, aconteça o que acontecer, Deus está conosco. Seja no tudo ou seja no nada, Deus está conosco, Deus é contigo. E aí nós vemos aqui a segunda declaração: eu sou o seu Deus. Queridos, eu e você pertencemos ao grande eu sou. Nós pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos, ao Criador dos céus e da terra. Nós não servimos a Baal, aquele Deus ali, queridos, que não tem força nenhuma, aquele falso Deus que mais de 400 homens ali, perderam para um profeta do verdadeiro Deus. Foram envergonhados ali por Elias no Monte Carmelo. Eu e você não pertencemos, queridos, a um bezerro de ouro. Não, nós servimos esse Deus que tem olhos, tem boca, mas que não pode ouvir e não pode falar. Tampouco eu e você pertencemos a Camus, aquele Deus que pede ali sacrifícios de criança, e que também é um Deus falso e uma hora pedirá a sua vida.
Eu e você não pertencemos a Diana, a deusa dos Efésios. Hoje, quando você visita lá na Turquia, Éfeso, você vai ver lá a cidade, parte ainda toda inteira ali daquela cidade. Mas quando você visita o templo dessa falsa deusa aqui, Diana, você vai ver ali, queridos, um poste. E naquele poste, pelo menos no dia que eu visitei, tinha um ninho de passarinho em cima. Mas o nosso Deus permanece e permanece para sempre. O nosso Deus não é esse mundo, o nosso Deus não é Mamon. O nosso Deus é o Rei dos Reis, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. Esse Deus, queridos, que deixou as suas impressões, a sua assinatura na natureza. Um Deus, queridos, que está presente, que colocou o seu nome em nosso DNA. Quando você acompanha aí hoje esses cientistas cristãos e eles têm aí, né, uma explicação sobre o nosso DNA. Eles dizem que o DNA é esse código mais inteligente, mais avançado que existe. E você sabe que cada DNA carrega 6 bilhões de informação. Ou seja, um DNA, ele contém toda a sua informação genética. E esses cientistas descobriram que existe um padrão numérico, uma sequência numérica nesse DNA, representado pelo 10, pelo 5, pelo 6 e pelo 5. Então eles juntaram esse padrão numérico a letras hebraicas e eles falam: o 10 então é o Yud, o 5 o rei, o 6 o Vav, o 5 o rei. E quando você vai ler em hebraico diz Yavé, Deus. Você não é qualquer um, você é aí criação de Deus e a impressão dele, a assinatura dele está aí no seu DNA e por toda natureza. Mas também o verso 10 diz: eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Tenho certeza que você que me assiste já passou por situações na sua vida que você disse assim: eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu desisto. Mas de repente veio sobre você assim uma força, querido, sobrenatural. E você prosseguiu, e você venceu, e você está aí hoje para contar essa vitória e dar este testemunho. Por quê? Porque o Senhor te fortaleceu, porque o Senhor te ajudou, porque o Senhor renovou as tuas forças. O Senhor é esse que nos fortalece. Diz a palavra que Ele fortalece ao cansado e Ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ampara, o Senhor nos sustenta, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus e por isso eu e você podemos confiar que Ele tem cuidado de nós, que Ele cuida de nós, que Ele jamais nos desamparará, que Ele jamais nos deixará. Portanto, meu irmão, quando você sentir medo, confie no Senhor. Este mundo jaz no maligno? Sim, mas eu e você não pertencemos a este mundo. Nós somos cidadãos do céu. Nós vivemos aqui, mas somos cidadãos do céu. E outra coisa, como disse Jesus, aí vem o príncipe desse mundo e nós nada temos dele. Jesus não tinha e eu e você também não temos nada dele. Sabe por quê? Porque eu e você pertencemos àquele que venceu o mundo. Eu e você pertencemos àquele que destruiu as obras do diabo. Então, por mais que este mundo jaz no maligno, eu e você pertencemos àquele que já venceu este mundo. E, queridos, a vitória que vence este mundo é a nossa fé. Nós estamos do lado daquele que venceu. Então, confie no Senhor, porque tudo já deu certo. Tudo já deu certo, tudo vai dar certo, porque nós estamos com Ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que já conquistou por nós toda vitória. Portanto, quando você sentir medo, diga: eu confiarei em Ti, eu confiarei em Deus. E eu gostaria de terminar com uma música do Diante do Trono tão linda. Ela chama Meu Filho Não Temas, está lá no DVD Esperança. E ela diz assim: eu te levanto,
eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Que Deus te abençoe e até quarta que vem. Desistir, pensando que cheguei ao fim. A tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Não temas, meu filho, não temas, não temas, não, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho. Resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre Salvador. Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor nasce no solo baiano. Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre o nosso Brasil. Nasce sobre o nosso Brasil. Se você crê nisso, dê um brado de glória ao Senhor nessa noite. Nasce.
levanta aquele que está morto hoje, Pai. Traz vida, Senhor, aquele que está morto, Pai. Vida, Senhor, aos ministérios. Vida, Senhor, em cada igreja. Vida, Senhor, traz, Senhor, vida. Oh, vem curar agora, Pai, todo doente. Oh, vem em cada leito de hospital, em cada cama, em cada casa, em cada presídio, em cada asilo, em cada quarto fechado da sua casa. Receba da glória, receba da vida do Senhor na sua casa, receba da vida do Senhor nesse hospital, receba da vida do Senhor nessa sala, nessa cozinha onde você está. Levanta, 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 levanta. Oh, abre os olhos, Senhor, do cego. Eu quero ver as obras de tuas mãos. Eu quero ver as obras de tuas mãos, Senhor. Pai, abre os olhos daqueles que não têm conseguido enxergar as obras de tuas mãos. Nós, como igreja, nesse momento, ordenamos: cego, abra os olhos agora e enxergue, enxergue, enxergue as obras do Senhor. Surdos, ouçam a melodia do céu, ouçam a melodia do céu, ouçam a melodia do céu.